Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e hoje falarei a respeito de um assunto que gera preocupação na maioria dos seres humanos. Pois, segundo uma gama de cientistas, estudiosos, videntes religiosos e pessoas que acreditam no fim do mundo, a humanidade do século XXI parece estar vivendo à beira de um colapso mundial. E se for verdade? De acordo com alguns cientistas, o planeta Terra já passou por 5 extinções em massa, sendo que a última ocorreu há 65 milhões de anos, quando eliminou os maiores seres vivos que o planeta já viu, os dinossauros. Segundo os estudos, essa extinção foi provocada pela queda de um asteroide, a única causada por um agente externo. Desde então, o planeta não mais passou por situações catastróficas que eliminaram a maior parte da vida terrestre. Mas, diga-se de passagem, passou perto por mais de uma vez. Conforme alguns relatos bíblicos, isso aconteceu. Teria sido por meio do grande dilúvio, que é citado em Gênesis capítulo 6. De acordo com os escritos sagrados, Deus teria se arrependido de ter criado a humanidade, que então se encontrava em total perversidade e, por isso, teria causado uma enchente catastrófica, da qual só se salvaram Noé, sua família e alguns animais. O dilúvio em si é relatado em centenas de diferentes versões, dependendo da civilização que o vivenciou. Porém, estudos modernos, desenvolvidos pelos geólogos americanos William Ryan e Walter Pittman, revelaram que aquela inundação foi resultado de um degelo ocorrido nas planícies ucranianas, que causou um influxo maciço de água doce no Mar Negro. Isso foi o início de uma série de ocorrências que duraram anos e que culminaram nas cheias dos rios Tigre e Eufrates, cujas margens já abrigavam diversas civilizações, muitas das quais sucumbiram à grande inundação. As pesquisas ainda apontam que o dilúvio não ocorreu de forma global, mas sim localizada, e não descartaram as proporções gigantescas que a inundação tomou. Mesmo assim, não teria sido este acontecimento o fim de todo o planeta. Ainda falando na Bíblia, ela é uma coleção de livros que contém diversas passagens relatando o Armagedon. Você pode encontrá-la nos livros de Pedro, Tessalonicenses, Isaías, Lucas, Mateus e o mais catastrófico de todos, o Apocalipse de João. Os cenários parecem ter sido tirados de um filme de terror, uma vez que são relatados o escurecimento do Sol e da Lua, a queda de estrelas e o abalo dos poderes celestes, como pode ser lido em Mateus capítulo 24, versículo 29. Saindo do âmbito bíblico para o profético científico, encontramos a figura mais famosa no que tange a previsões apocalípticas, chamado Michel de Nostredame, mais conhecido por Nostradamus. Seu livro, As Profecias, é uma coleção de 942 quadras em formato poético, supostamente prevendo eventos futuros. Entre interpretar e afirmar que suas previsões são incontestáveis, há uma grande distância. Contudo, estudiosos do astrólogo e médico francês dizem que, desde sua morte, em 1566, vários foram os eventos de magnitude mundial que ele previu com grande precisão. Por outro lado, inúmeras fontes acadêmicas discordam, dizendo que suas previsões são muito vagas e permitem, por isso mesmo, interpretações errôneas e deliberadas, que podem ser aplicadas a qualquer tipo de evento, dependendo da quadra selecionada. Sobre o fim da humanidade,
ele teria previsto o apocalipse zumbi, no qual boa parte da humanidade se transformaria em mortos-vivos por uma arma biológica criada por um cientista russo. Fome de proporções bíblicas, tempestades solares gigantescas que ocorreriam no ano de 2021, asteroide atingindo o planeta e um terremoto que devastaria toda a Terra, tendo início na Califórnia, Estados Unidos. Bom, mesmo que algumas dessas alegações cheguem a preocupar muitos cientistas, como um terremoto em São Francisco, Califórnia, que não é descartado, o apocalipse nostradâmico dos anos 2000 não ocorreu, pelo menos por enquanto. Contudo, desde o início do século XXI, sem contar as ocorrências em anos anteriores, a humanidade se assustou com os tsunamis ocorridos no Oceano Índico, em que morreram mais de 280 mil pessoas em 2004, e também no Japão, em 2011, que ceifou pelo menos 17 mil vidas. Dados assustadores, sem dúvida, mas que a humanidade tem convivido e superado há centenas de anos, com maior ou menor gravidade. Segundo o linguista, filósofo e ativista político Noam Chomsky, todos os anos, cerca de 30,5 milhões de pessoas são forçadas a se deslocar por causa de desastres naturais, como inundações e tormentas, consequências previstas do aquecimento global. Segundo ele, o derretimento das calotas polares já é uma realidade, o que ocasionará um aumento excessivo do nível dos mares e no consequente risco do abastecimento de água potável para grande parte do mundo. Tal ocorrência compromete também a agricultura e a pecuária e, como num efeito dominó, o desabastecimento poderá atingir níveis globais em médio e longo prazo. O que Chomsky prevê, e não se trata de uma previsão aleatória, se baseia no que já tem ocorrido de algumas décadas para cá. O planeta está, sim, passando por uma fase climática complicada, como afirmam os cientistas alemães Sebastian Zippel e Karl Friedrich Schleusner. Segundo eles, a cada 1 grau centígrado no aumento da temperatura, a atmosfera absorve cerca de 7% mais umidade e, a longo prazo, isso causará precipitações muito sérias. Além do mais, a mudança climática já desempenha papel preocupante em diversos lugares do mundo, registrando recordes de inundações na Alemanha, na Índia, no Brasil e em outros lugares do mundo, assim como as ondas de calor que passaram a ocorrer na costa oeste dos Estados Unidos e Canadá, sem falar na Europa. Países que eram acostumados com o frio agora enfrentam aumentos na temperatura média nunca antes registrados. Além do aquecimento global, onde o antagonista é o próprio homem, há também uma preocupação corrente entre os astrônomos. Sabe-se, por meio de observações com telescópios cada vez mais potentes, que o sistema solar é repleto de visitantes perigosos, dentre eles os mais temidos, que são os asteroides. Apesar da profecia de Nostradamus não ter sido realizada em relação à data prevista, um destes objetos errantes do universo pode, sim, vir de encontro ao planeta Terra, como já aconteceu antes. Não é à toa que a Agência Espacial Americana NASA e a europeia ESA têm departamentos e cientistas que se dedicam exclusivamente a uma provável e indesejável ocorrência como essa. Um asteroide de 5 quilômetros de comprimento por 1 de largura, por exemplo, já poderia causar um estrago de proporções dantescas. Mesmo que ele seja fracionado ao entrar na atmosfera, um pequeno fragmento de 60 metros já seria o suficiente para eliminar vidas numa área de 80 quilômetros quadrados. Contudo,
Um asteroide dessa magnitude se fragmentaria em vários pedaços, maiores ou menores de 60 metros, trazendo resultados catastróficos. Este seria o efeito imediato, já que as consequências da queda iriam muito além disso. Com o impacto, toneladas de poeira seriam lançadas na atmosfera. Os raios do Sol seriam encobertos por dias ou até meses, resultando na queda de temperatura. Na morte de plantas e animais, comprometeria a água potável e várias outras consequências graves. Se serve como atenuante, no blog da Agência Europeia ESA é dito que os asteroides não são objetos de preocupação, uma vez que são constantemente monitorados e há, pelo menos teoricamente, formas de desviá-los ou destruí-los antes que atinjam a atmosfera terrestre. Teoricamente. Outro risco iminente, pela qual a população vive desde a Guerra Fria e é também objeto de preocupação não só científica, mas geral, é a possibilidade de haver uma terceira guerra mundial. Os poderes bélicos e arsenais nucleares das grandes potências aumentaram vertiginosamente desde o fim da Segunda Guerra Mundial, como bem sabemos. Hoje, o que realmente nos assegura contra uma terceira guerra são somente os tratados firmados entre essas potências. Recentemente, com o início dos ataques da Rússia contra a Ucrânia, o mundo sentiu medo de que um conflito local tomasse proporções mundiais, especialmente frente às ameaças do presidente russo contra prováveis interferências. Guerras nunca são bem-vindas, não é? E um conflito de caráter mundial poderia, sim, designar o fim de boa parte da humanidade. Pelo menos, por enquanto, os tratados estão funcionando. Por fim, outra ameaça que se faz presente desde as mais antigas previsões: as pandemias. Há anos temos visto em noticiários a respeito das epidemias e dos surtos que ocorrem em alguns lugares, como o que causou o vírus Ebola em certos países africanos, que só não avançou devido às precauções tomadas. Ainda assim, ele dizimou mais de 11 mil vidas. Já a proporção tomada pelo Covid-19 foi, de longe, a mais assustadora, desde a peste negra na Europa. Até hoje, foram contabilizadas 6.350.000 mortes causadas pelo coronavírus no mundo inteiro. E por pouco, esse número não foi maior. O que tem ajudado a diminuir os casos de morte, mas não tanto de infecções, é a vacina que foi desenvolvida há tempo. Diante de tantas previsões e tantas possibilidades, falar em fim dos tempos não parece ser mais somente um passatempo utópico de grupos de pessoas ociosas, né? Profetas bíblicos e não religiosos previram ocorrências terríveis para a humanidade de um futuro distante para aquela época. Mas parece que aquele futuro é o que estamos vivendo agora, neste presente momento. E se for verdade?